mais um podcast Elas por Elas, né? Com nossa Sueli Alves, essa jovem que representa as jovens mulheres de Aparecida de Goiânia e do estado de Goiás, e também as brasileiras, né? E hoje o assunto é sobre saúde das mulheres e para as mulheres. É um tema que pode ser clichê, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que vem, é o que a gente tem que falar todos os dias, né? O que estão fazendo para melhorar a saúde das mulheres e o que as mulheres estão fazendo para que elas mesmas fiquem em paz consigo mesmo, o que elas estão fazendo para se cuidar, o que elas estão procurando para resolver esse problema que muitas das vezes as mulheres não sabem como começar a se tratar devido aos problemas de saúde. E eu queria perguntar para a Sueli, né, dando início aqui, o que você acha que hoje é mais importante para as mulheres? Se é a informação ou se é a mulher querer se cuidar? Dona Ana, mais um podcast, graças a Deus a gente está aí. Obrigada por estar aqui de novo. Eu acho que é a informação, né? O que deixa a gente meio retraído das coisas sem informação, né? Tanto que na maioria, o que mais acontece hoje, por exemplo, é adolescentes grávidas, né? Por falta de informação, por falta de apoio. E é isso que falta pra gente. É engraçado quando a Sueli fala o que mais acontece é os adolescentes grávidos. Muitas pessoas, principalmente as adolescentes, quando chegam num posto de saúde para estar procurando aquele início, né, do pré-natal, são julgadas, né? São apontadas. Nossa, mas é tão nova, não sei o quê. Em vez de dar aquele apoio, já quer... Em vez de dar aquele apoio, será que nunca conheceu o preservativo? Apontam muito. Mas, assim, Sueli, você acha que o problema das jovens hoje engravidando tão cedo, ele está mais relacionado mesmo com essa informação ou com a criação? Criação, com certeza. Claro, a gente falta um pouquinho da informação, com certeza, né? Não vamos deixar de pontuar essa ideia, porque realmente, questão de política, de estudo, saúde, para os jovens hoje em dia o que falta é a informação, né? Uhum. Mas é a criação dentro de casa, né? Eu creio que... Até porque também, se você também prender muito a bênção, né? Mas é a criação, com certeza. Aí vai surgir aquela curiosidade, né? Aí, cara, é coisa muito engraçada, porque a gente fica, tá, beleza, você tem uma criação legalzinha, você não vai errar, mas acaba errando também. Aí você já tem aquele negócio mais fechado com seus pais, você não tem aquela, como é que pode dizer, não tem aquela liberdade com o pai e com a mãe, e aí você vai e faz as coisas escondido. Aí fica naquela, tá, os jovens são assim hoje em dia, tá nessa. Ou vai pela curiosidade ou vai pela falta de informação. Tá, É complicado isso, porque a gente não pode intervir dentro da criação de cada família, né? Com certeza. Ter as informações que são, sim, necessárias, que eu vejo que o poder público falta com isso, principalmente o incentivo de estar cuidando, sim, dos jovens, porque nessa questão da falta de informação, falta também um incentivo para que os jovens possam ocupar o tempo. O pessoal, ele se segura muito a fala quando é que não vou falar porque é jovem, não vou ficar falando desses negócios assim, por exemplo, sobre questão de sexualidade, essas coisas, sabe? Não vou falar porque é jovem, não vou levar esse assunto para dentro das escolas porque são crianças, mas você tem que começar lá. Se você não começar falando lá... E foi um assunto bem, como é que fala, que você acabou de falar, bem importante, né? Sobre as escolas, sobre as informações. Existe aí o problema da criação, né? Porque, querendo ou não, alguns pais aceitam que seja falado dentro da escola e outros não, né?
Para você ver como é complexo, né, falar sobre isso, é muito complexo falar sobre essa questão de criação, de informação, e principalmente da saúde das mulheres, da saúde das mulheres jovens, né, porque a gente sabe que a gente tem que estar passando essas informações dentro das escolas, mas tem muita criação de pais que não permite isso. E, querendo ou não, as escolas têm que se adaptar, como falar. Porém, também os pais têm que andar junto, porque antigamente era proibido falar sobre tal. Mas hoje é necessário. Com certeza. É necessário, tá certo, que hoje eu não vou chegar para uma criança de 7 anos, de 10 anos e já está falando sobre isso, né? Mas para essas moças, essas jovens que estão no ensino médio, eu acho que sim, eu acho que é necessário. E não é nem questão de chegar e falar sobre relação com outras pessoas. É mais sobre o cuidado da mulher. Porque começa na adolescência o cuidado. Então, é importante fazer essa mobilização. E, vamos juntar e vamos fazer uma coisa dentro da escola para as meninas, para questão do... ajuda com absorvente, essas coisas para as meninas mais novas. Entendeu? Não é nem questão de, vamos falar sobre relacionamento, como é que funciona, como é que é isso, cuidado com... Não é isso. É mais, poxa, as meninas começam na adolescência. Isso mesmo. Essa questão do absorvente, ela é engraçada porque nessa questão da carência menstrual, né, que o pessoal fala, ela quebrou muitos tabus, né? Porque antigamente, para você falar sobre esse assunto, a maioria das mulheres tinha vergonha, escondia, né? E hoje não tá mais nessa fase de estar com vergonha de falar. Só que também a gente pode destacar que hoje não é só a questão do absolvente. Aí volta aquele assunto da informação e da criação, porque tem muitas mães que não passam nem para suas filhas como usar um absolvente, né? De que horas a que horas que tem que trocar, né? E tudo isso vai afetar a saúde da mulher, né? Vai afetar a saúde da mulher, por quê? Porque se a criança, se a adolescente não soubesse cuidar, não tiver aquela higiene pessoal, que isso é aprendido em casa, né? E na escola é reforçado, lógico que vai trazer muitas doenças pela frente. Então, assim, é um assunto bem interessante essa questão, né? Porque quando eu te perguntei, aí você falou primeiro, a informação. Aí depois... Cara, a gente fica... É um trem doido demais. Aí depois você falou assim, é a criação. Mas é os dois em conjunto. Mas em conjunto por quê? O que acontece? É interessante ter essa mobilização dentro das escolas, ou evento social, alguma coisa assim, porque tem adolescente que não foi criado com mãe, com mulher dentro de casa. Verdade. Eu mesma, eu tenho minha mãe, graças a Deus, fui criada com minha mãe, mas eu tenho um pai e 4 irmãos. E se não tivesse com minha mãe lá? Ele não sabe ninguém sabe usar absorvente ali. Quem é que iria me ensinar? Entendeu? Verdade. Então é uma coisa que anda assim, ó, lado a lado. Lado a lado. E sobre essa questão, né, que foi muito destacado, principalmente do ano de 2020 para cá, sobre a carência menstrual, eu acho que focaram muito nesse assunto e esqueceram um pouco dos outros assuntos, que é do adolescente saber dizer não, né? Da adolescente ter a abertura para conversar com a mãe, a abertura para conversar com aquela pessoa que ela confia, porque também tem essa questão, né, de muitas das vezes a adolescente engravidar, às vezes nem foi tanto por falta de informação, mas foi por, vamos dizer até também uma agressão física, né, um estupro, às vezes chega a ser por querer sair daquela família e procurar em outra pessoa o que não teve dentro de casa, né? E às vezes, talvez aquela escolha dela querer sair daquela família e procurar em outra pessoa veio na gestação. Às vezes o pai da criança o abandona e fica uma mulher aí
Mais uma para a estatística, né? E aí que já entra o caso da saúde mental da mulher, né? Isso. Já envolve na saúde mental, porque afeta tudo. Aí é a hora que a gente fica mais doido do que a gente já é. Nessa questão da saúde da mulher, gente, eu vou falar mais uma vez aqui, não é que seja oposição, né? Vou falar mesmo do poder público de Aparecida de Goiânia, que é onde a gente mora. A questão é, a Ana é oposição no contexto do que vem acontecendo, de como eles vêm trabalhando dentro de Aparecida, eu sou oposição mesmo. Por que que eu sou? Porque falta profissionais na área da saúde mental, falta ginecologista, porque uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes, e eu sei que a maioria, até mesmo pelo eleitoral, né, que é mais de 60% é de mulheres, né? Não tem como a gente não ligar uma coisa com a outra, porque o fato de eu trabalhar com projeto social e saber o que está se passando naquela comunidade, e saber que falta um psiquiatra, e saber que falta um psicólogo, e saber que falta um ginecologista, e saber que falta um bom profissional clínico geral. Como que eu não vou ser oposição desse trabalho que vai ser, que está acontecendo, que não está sendo um trabalho bem feito? Uhum. A questão é essa, não está sendo um trabalho bem feito, e é isso que eu estou mostrando, estou tentando mostrar para a sociedade, principalmente para as mulheres, já que é as mulheres de Aparecida de Goiânia que coloca os homens no poder, que não sabe o que é como usar um absorvente, que não sabe o que é uma mulher ser agredida, que não sabe o que é uma mulher ser mãe cedo, que não sabe o que é uma mulher que não tem o apoio da família por ter escolhido conviver com aquele homem que pensou ser o seu parceiro e depois mostrou que não era, que mostrou ser outra pessoa. E as mulheres estão sendo cuidadas em Aparecida de Goiânia? Não, não estão sendo cuidadas. Você acha, Sueli, que as mulheres estão sendo cuidadas, principalmente nessa questão da saúde e da violência contra a mulher? Eles defendem muito isso, mas não passou na pele, né? Não sabe o que acontece. E aí defendem muito, mas... Na verdade, eles não defendem, eles pregam ali uma falsa defesa, né? Uhum. Porque vão ali, a gente inaugurou o DEAN, a gente inaugurou a Delegacia da Mulher. Mas quando você vai lá, é atendimento só até 5 horas da tarde. Né? Quando você vai denunciar algo, desculpa, não é ser contra o conselho tutelar. Mas quando uma mãe procura um conselho tutelar, ela não é ouvida. Sabe quando é que ela é ouvida? Quando um vizinho denuncia porque a mãe está corrigindo um filho. Aí o conselho tutelar sabe ir lá para querer prender o pai, querer prender a mãe. Sou a favor da violência contra a criança? Não, não sou a favor da violência. Mas eu sou a favor de também ver o que a mulher, o que a mãe está pedindo quando ela pede socorro. Né? Porque muitas coisas podem ser evitadas quando uma mãe chega lá e pede socorro. E não é escutada. Já passando para o lado, assim, Sueli, da violência contra a mulher, e que você também tocou, né, no assunto que entra saúde mental, quais os atendimentos que você conhece que tem Aparecida? Para saúde mental? Para mulher? Quem? Tem? Aí tá, pra você ver. Faltou informação, faltou conhecimento e faltou atendimento. Porque não tem aquela casa de apoio. Desculpa, mas eu vou ter que falar, né? Essa semana eu estive de frente com o prefeito e eu toquei nesse assunto, mas foi mais pro lado das mães atípicas.
a falta de psiquiatra, a falta de psicólogo e a demora nos retornos, né, de consulta. A resposta era uma só: falta recursos. Pelo amor de Deus. Senhor prefeito, uma palavra assim, vou falar dessa forma, uma palavra amiga para você. Pede para essas pessoas que estão sendo seus assessores de comunicação, para mudar esse dilema, para mudar esse tema, porque não está entrando mais na nossa cabeça. Não tem Falta como. de recursos, não tem como. Você tirou mais de 50%. Mais de 50% das pessoas que trabalhavam na área da saúde. Você cortou muitos cargos, tá certo, você mesmo falou que eram muito cargos comissionados. Só que você aumentou os salários de muitas pessoas. Então, o que adiantou ter tirado aqueles cargos e ter aumentado salários, bônus para as pessoas que estão nos cargos maiores? Você assinou gratificações de risco para pessoas que não correm risco. Isso é uma coisa assim inaceitável, porque enquanto isso, um enfermeiro ganha quanto? Vamos tocar nesse assunto? Quanto é que ela falou? Quanto é que é a diária? 160, 150, 160. Pelo amor de Deus. Para 12 horas de serviço. 12 horas, né? Aí você calcula aí, um dia sim, um dia não, que ele trabalha. Você cortou, vamos falar, você diminuiu a qualidade de um café da manhã, de um gari. Você diminuiu a qualidade de um café da manhã de um enfermeiro. Isso foi passado aqui pela Denise, né? Que, para quem não sabe, a Denise foi demitida. Se foi por esse assunto ou não, mas ela foi demitida na segunda-feira seguinte. A gente gravou o podcast no sábado, na segunda ela estava demitida. E a perseguição que mais mostra não foi só sobre, não foi o prefeito, parece que a perseguição, né, foi de uma mulher. A gente não pode citar nomes, mas tudo indica que foi de uma mulher do poder, né, público de Aparecida de Goiânia. São muito cargos que dão para irmãos de vereadores, cargos que dão para irmãos de parentes, né? É o famoso nepotismo que acontece em Aparecida de Goiânia. Outra coisa que a gente já vem falando, já está entrando em outros assuntos, mas voltando para o assunto da saúde da mulher. Sueli, quando você chega no posto de saúde, o pessoal vê você assim novinha, que foi consultar, como que você é atendida? Eles não dão muita importância, né? Porque é jovem, tá fazendo o quê aqui? Né? É uma coisa que a gente até já veio falado, batido na tecla. Às vezes não chega a ser nem só para os jovens, eles não dão muita importância para quem tá chegando lá naquele posto de saúde. Eles trabalham na má vontade. É mais direta, reto, direta, né? Eles trabalham na má vontade. Não estou generalizando, mas o que seria sugerido não é só simplesmente o prefeito chegar e dizer assim: é só você me passar o nome que a gente vai lá e tira, porque a gente não vai admitir isso. Por que não investe mais cursos, né? Cursos até mesmo de boas maneiras de atendimentos, mais especializações para esses profissionais de saúde. Por que não dão prioridade para isso? Essa questão de dizer assim, vou limpar, meteu Tramontina, corte rápido. Não é só isso, não vai, tipo colocar... O próximo que você for colocar, que querendo ou não vai ser indicação só sua, vai ser indicações dos vereadores, vai ser indicações dos secretários, porque ninguém entra na prefeitura só porque... Estudou muito, né? Estudou muito, a gente sabe muito bem disso.
que não acontece isso em Aparecida. Não tem essa questão, eu estou valorizando você porque você estudou muito. Não acontece. Estou valorizando você porque foi fulano que indicou. É a pura realidade. A gente cortou muitos fundos. Cortou porque era da gestão passada. Né? Então, assim, hoje falar sobre a saúde da mulher, ela é muito, vamos dizer assim, almejada, que seja uma saúde que tenha bastante investimento. Eu não sei o quanto de ginecologista que existe em Aparecida, mas você vai na UBS para marcar. Você espera mais de 3 meses para ganhar uma consulta? Mais de 3 meses. Isso é porque tem que passar pelo médico geral, depois caminha por... Aí, às vezes, o clínico geral, ele está certo, porque alguns, não são todos, já passam logo assim, não, eu sei que vai demorar, né? Vamos passar logo alguns exames aqui, que eu sei que o clínico geral vai... Mas a mulher, se ela quer ser atendida pelo ginecologista, é direito dela. Sim. Eu quero ser atendida pelo ginecologista, um ginecologista, é direito dela. Ela não está pedindo favor, né? Então, assim, não desmerecendo os clínicos geral, não. Você tem que passar certo pelo clínico geral, mas chegou nessa parte, é isso. Agora, saindo um pouco da saúde da mulher... Quando você terminar esse assunto também, eu também quero dar uma reviravolta nesse assunto. É uma coisa que tá aqui entalada. Pode falar. O que você entende, que você tá sabendo sobre a questão das sinalizações da rua? Que você tem alguma ideia, tipo, do que aconteceu? Por que eles tiraram a maioria dos quebra-molas? Porque, assim, pra quem não sabe, tem umas 2 semanas que um conhecido meu faleceu por falta do quebra-mola, que tiraram o quebra-mola e não colocaram de volta. E, na verdade, só naquele Independência Mansões foi 4 que caíram, que sofreram acidente por conta de falta de sinalização. Com a mesma coisa, com o transporte público batendo, né? Era para vir uma pessoa aqui para falar sobre isso, né? Mas eu queria também entender por que tiraram os quebra-mola. Tá certo que ele sinalizou, mas um motoqueiro, até mesmo, o caso foi de um ônibus, né? Que foi lá, na verdade, os 2 acidentes que tiveram no Independência Mansões recentemente foi o ônibus. E eles vêm numa velocidade, né? Aí passa, esse último que aconteceu, ele passou numa velocidade, foi erro do motorista, foi, mas não tinha uma sinalização prévia para que ele, e não tinha um quebra-molas, tiraram. Eu queria também entender, Sueli, o que foi que aconteceu, que na maioria das ruas fizeram, vamos dizer, né? Mas a gente tá recapeando. Eles foram lá, passaram a máquina, tiraram os quebra-mola. Só nesse trem de recapear aí, faleceu 4 pessoas. 2 filhos não voltou pra casa. Esse que você sabe. Isso que a gente tá sabendo, né? 2 filhos não voltou pra casa, pais que não voltou pra casa, mães que não voltou pra casa, infelizmente. Então, eu queria deixar essa pergunta aqui pro poder público, pro secretário de mobilização, do secretário de trânsito, o que foi, o porquê que tiraram os quebra-molas da maioria da cidade de Aparecida de Goiânia, porque essa é uma pergunta que também já me fizeram. Inclusive citaram até as ruas para mim. E por que tiraram os quebra-mola? Botaram lá só pintaram alguns pedaços, né? Não foi toda a cidade, como tem aí na mídia de Aparecida de Goiânia. O quebra-mola mesmo que fez o que aconteceu do acidente dos meninos. Quem não sabe, era um rapaz de 26, se eu não me engano, e outro de 16 anos. Até agora não tem quebra-mola lá, não. Não voltou lá. Colocaram ainda não. Ou seja, a vida que foi perdida não significou nada para ninguém do poder público. Não colocaram. Não significou nada. Só os familiares foram lá, fizeram uma manifestação, né? E passou. Assim como foi o caso que aconteceu com você, né, Sueli? A gente foi lá, correu atrás, fez uma denúncia. Não deu em nada. Não deu em nada. Aqui a gente já tá voltando pro assunto da mulher e da saúde da mulher. Gente, para quem não sabe, a gente repercutiu um pouco, chegou no ouvido do prefeito. Cutucou, chegou no ouvido do prefeito. Muitas pessoas assistiram o vídeo. A senhora estava grávida. Foi mal atendida no centro de especialidade. A diretora, na época, eu não sei se ainda escutou a gente, escutou, mas depois ela
acreditou na má informação da moça, Funcionária dela? da funcionária, que, segundo as informações, cargo comissionado, que atendeu muito mal, tanto a mim como o esposo da Sueli, né, o ex-esposo da Sueli, e a Sueli perdeu o bebê. A Sueli perdeu o bebê naquele mesma época. Questão de 3 dias? Foi na sexta, perdi na segunda? Na verdade, você começou no sábado. No sábado, né? Começou no sábado. Olha só. A pessoa começa a perder sangue no sábado. Procura. Olha a saúde da mulher, como é que tá em Aparecida. Procura a unidade de saúde. Não tinha quem batesse ultrassom no final de semana. Aí que ela foi encaminhada para bater a ultrassom na segunda, na terça que iria sair o resultado. Iria sair o resultado. O que tinha para fazer? Nada. Ah, perder sangue é normal. Gente, não é normal. Não venha colocar na cabeça de uma mulher que você tá grávida e tá perdendo sangue é normal. Porque isso não é normal. Não existe isso. Não é possível que nesses meus 40 anos de idade eu aprendi errado. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Então, assim, para vocês verem o tamanho dos descasos que está em Aparecida de Goiânia em relação à saúde da mulher. E quando é para jovem que tem mais descaso, porque as jovens são maltratadas, são julgadas. Entendeu? É a mesma coisa que dizer que a mulher foi estuprada por causa da roupa que estava usando. É uma coisa assim que é revoltante. Então, assim, o que a gente pede hoje é mais políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres e principalmente das jovens, de todas as mulheres. Aí, a gente já indo para a questão da violência, que traz um pouco da saúde da mulher, quando a mulher é agredida, elas têm que entender o seguinte, mulheres. Se você não quer ficar com seu marido naquele dia, é direito seu. E você ficando com ele sem o seu querer, é estupro. É crime. O crime não é só o companheiro ir lá lhe bater, não. Vocês têm que entender isso. É ele lhe ameaçar, é ele lhe xingar, é ele fazer aquela chantagem emocional, fazer aquela chantagem de patrimônio, né? Eu tenho isso, você não tem. A questão de, se você sair daqui você não leva nada. Isso é crime também, que vem para a questão do psicológico. Saúde mental da mulher, novamente. A saúde da mulher, novamente. Porque a gente não tem atendimento. É Aparecida de Goiânia. Vamos falar dessa forma. Tem atendimento? Sim, nós temos atendimento. Não tem atendimento, não. Me poupa, uma cidade que é mais de 600 mil habitantes, que 60% é de mulher. Vim dizer que tem atendimento para saúde, o quê? Um psicólogo no núcleo de saúde mental? É isso? E ainda mais, não estou desmerecendo as rodas de conversa, mas muitas vezes a mulher que sofre agressão, ela não quer ir para uma roda de conversa. A mulher ela quer conversar diretamente com o psicólogo, com o psiquiatra, e não tem. Quando a mulher pergunta para um prefeito por que está demorando os retornos das consultas, que o prefeito diz que é porque tem um conjunto de médicos decidindo qual é o melhor. Me poupe, né? Isso não existe, é um conjunto de médicos decidindo qual é o melhor. E aquele médico que atendeu, que pede para você retornar com 30 dias, ele estudou para quê? Ele não pode decidir que aquele retorno ali é importante, né? Então, o assunto que a gente trouxe hoje mais foi sobre isso. Existe vários temas que a gente pode relacionar à saúde da mulher e à falta dela, à falta do tratamento. Mas que se a gente fosse falar aqui, seria o dia todo, né, Sueli? Você queria deixar mais alguma... Não, só isso. Eu tava com essa história a gente deu uma fugida da saúde da mulher, porque eu tava realmente, gente,
Se a dor dos outros não doer na gente, É o que a verdade. gente é? A gente não é humano, não. Nossa, é doloroso demais. Você sai de casa pra trabalhar e você não volta? Por causa de... É só esse assunto que tava me pegando demais. Eu falei, eu tenho que comentar, porque não tem cabimento, não. Vamos voltar o quebra-mola lá que derrubou os meninos que dia? Fez os meninos bater no ônibus que dia que vai voltar? Ah, a questão, eu acho que eles tiraram o quebra... Eu acho, né? É uma suposição. Que eles vão colocar mais câmera, né? Pra ver a velocidade, que não tem um marcador de velocidade. Não Não. sei se vocês observaram, a Aparecida tá cheia de câmera. Mas cadê o marcador de velocidade? Será que você sabe mesmo que você passou daquele? Tá certo que tem lá o seu velocímetro no carro, na moto. Mas e aí? Cadê o marcador lá para realmente ver se está marcando certo? Não tem, só tem a câmera lá filmando, né? Para vir essas cobranças, né? Para vir os impostos, porque tem algumas matérias que já saíram mesmo no jornal, que a Aparecida já arrecadou milhões de impostos, tanto nos IPTU como também dessas multas, né? Que o pessoal leva, que essas multas que deveriam ser usadas para criar, colocar asfalto nas ruas, colocar os quebra-mola, as sinalizações, simplesmente vem pra gente e fala que não tem recursos. Ah, é porque a dívida... Não tem condição. Não tem condição, é a mesma ladainha. Ô prefeito, tira isso da sua boca. Nós assumimos a Aparecida com a dívida de 500 milhões. Nós já estamos no final do ano. No final do ano. No mês 12. Você vai ficar repetindo isso. Mais o quê? Mais os próximos 365 dias? Ninguém aguenta mais escutar que o senhor fala que assumiu a Aparecida. É a mesma coisa de nego querer se reeleger ano que vem e falar que quer fazer mais pelo Brasil durante 4 anos, só que 4 anos atrás não fizeram bosta nenhuma. Não é a verdade. E pelo amor de Deus. Votem em mim porque eu quero fazer mais por vocês daqui 4 anos. Pessoal, não tem como a gente não ligar a política. Não seja burros. Desculpa o palavreado, mas é o que a pessoa... É o dia a dia, né? O que a gente fala no dia a dia. Vamos rasgar, vamos falar rasgado. Não reeleja. Não reeleja. Olha agora. Escuta só. O tanto de candidatos a deputado estadual que vai surgir em Aparecida de Goiânia que não fez nada quando era vereador. Né? Que não fez nada quando era secretário. Aí tô lá. Se vocês colocar essas pessoas para ser um deputado estadual, que vocês, se quando era vereador, vocês mal viram, será que vocês vão ver ele quando deputado estadual? Será se vocês vão ter acesso a eles? Se vocês não tiveram lá na secretaria que ele assumiu? Isso é verdade. Será se vocês vão ter acesso a eles, sendo deputado estadual, deputado federal, senadores? Nunca na vida que vocês vão ter acesso a essas pessoas. Pense, gente, pense. Coloque pessoas que ainda não tiveram essas oportunidades, porque para vocês verem como que eles vão trabalhar. Mas, lógico, você tem que conhecer o trabalho da pessoa, porque não é só a pessoa... Eu vou chegar aqui porque eu quero ser. Você quer ser deputado estadual por quê? Você quer ser deputado federal por quê? Você quer ser senador por quê? O que foi que você fez pela sociedade para chegar com esse propósito hoje aqui? Vê a história da pessoa. Agora, eu fico besta, não posso deixar de comentar. Tantas pessoas que pegaram dinheiros de N candidatos, né, investimento, né? Pegaram dinheiro para gastar na sua candidatura a deputado, vereador. Quando foi no segundo turno, estava no outro. Por quê? Por quê? Porque ele foi para o lado que ele via que ia vencer. Aí vocês acham que essa pessoa é um candidato apto a concorrer um cargo de deputado? Pense, gente, pense, mulheres, pense, que é vocês que vão colocar esse pessoal lá. Pense, mulheres. É vocês que vão colocar lá, porque vocês são a maioria em Aparecida de Goiânia. Não vote
em candidato que já foi vereador e não fez nada. Não vote em candidato que foi secretário e não fez nada. Porque se vocês não conseguiam falar com eles quando eles eram vereadores, quando eles eram secretários, vocês nunca vão conseguir falar com eles quando eles chegar a uma Câmara de Deputados. Aí que some. Aí que some. Então, É isso. é isso aí, pessoal. Muito obrigada por estar nos assistindo nesse tema que para muitos não é importante, mas para nós mulheres é importante. E não só hoje, né? Como nos outros podcasts, graças a Deus, tá viralizando bastante. Tá viralizando bastante. Graças Isso é bom. a Deus. Graças a Deus. E continue nos assistindo, né? Elas por elas. Elas por elas.